Jürgen era um jovem cheio de vida e de planos, como normalmente é qualquer jovem aos 18 anos. Ele tinha excelentes notas no ensino secundário e o seu propósito era fazer um curso universitário de matemática, imaginem, porque ele gostava imenso de matemática e só tirava 20. A matemática, ele gostava imenso de dedicar-se ao estudo da matemática aplicada e o seu grande herói era Albert Einstein, porque tinha sido um grande cientista, trabalhando também nesta área e na área da física. Jürgen fez os seus exames de admissão à faculdade e foi admitido com grande distinção. Não na faculdade, na tropa. Isto porque o ano era 1944 e Jürgen era alemão e morava na cidade de Hamburgo, uma das cidades muito bombardeadas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi incorporado ao exército alemão e foi enviado para o fronte de batalha que na altura já estava na Floresta Negra, ao sul da Alemanha, para tentar impedir o avanço das tropas aliadas. O seu grupo foi completamente destruído e ele se rendeu às tropas britânicas poucos meses depois de ter sido incorporado. Ele foi enviado para um campo de prisioneiros de guerra que ficava na Bélgica e que tinha sido usado também para conter prisioneiros judeus. E ali ele foi agredido de forma sistemática pelas tropas aliadas, com toda a raiva e o ódio que estava contido no mundo ocidental por causa daquilo que tinha acontecido durante a Segunda Guerra Mundial, em particular por causa do Holocausto. Fotografias dos campos de concentração de Auschwitz e Buchenwald eram colocados nas portas dos dormitórios onde os soldados alemães ficavam, para que todos os dias eles pudessem ser recordados daquilo que o seu país e os seus oficiais tinham feito. Jürgen era um jovem que não tinha participado de nada daquilo. Ele queria simplesmente viver a sua vida. Tinha 18 anos, era o início da juventude, mas agredido de forma sistemática e tendo sido criado sem qualquer tipo de princípio cristão, com um avô que era famoso por pertencer à maçonaria, ele afundou-se no desespero, na angústia e até no remorso por um crime que ele não tinha cometido, mas que era atribuído ao seu povo. Depois de um tempo, ele foi transferido para um campo de refugiados, de presos militares na Escócia. E ali ele ficou surpreendido com a boa recepção que teve por parte da população local. Surpreendido também porque lhes traziam alguns alimentos diferenciados e inclusive lhes trouxeram alguns livros, e entre eles vinha um Novo Testamento, que foi entregue por um capelão americano. E foi assim que Jürgen descobriu a palavra de Deus. Na sua casa não havia nem um exemplar da Bíblia. E ele começou a ler avidamente aquele Novo Testamento e aquilo foi despertando nele e foi trazendo à sua mente e ao seu coração algo que ele ainda não conhecia. Finalmente, enviado para um campo de prisioneiros na Inglaterra, ele ficou colocado bem próximo de um local onde havia uma associação cristã de jovens. E aqueles jovens interagiam com os soldados alemães prisioneiros, procurando dar a eles o seu testemunho. E mais uma vez, isto foi algo que marcou a vida de Jürgen. E quando ele deixou finalmente a prisão e pôde regressar à Alemanha, voltou agora com fé no seu coração e disposto não a estudar matemática, mas a estudar teologia. E tornou-se um dos grandes teólogos do século XX, Jürgen Moltmann. Mas o interessante é o título da sua principal obra teológica: Teologia da Esperança. Teologia da Esperança. Esperança, irmãos, diz-nos o dicionário, é uma disposição de espírito que nos leva a ter a expectativa de algo que se vai realizar. Esperança tem como sinónimos expectativa e confiança. Trata-se de uma das mais básicas disposições humanas
E quando ela falta, normalmente vem o desespero e por vezes até o suicídio. Como é possível que no meio do horror da guerra e das angústias de uma prisão, da acusação de um crime pelo qual nem sequer era culpado, um jovem como estes pudesse desenvolver no seu coração exatamente este sentimento, esta emoção, esta disposição, a da esperança? Algumas pessoas têm certamente expectativa, confiança e esperança difíceis de explicar. O cristão tem a sua esperança em Deus. Aqui já foi dito isto várias vezes, em vários cânticos diferentes. Confia na soberania, na justiça, no amor que o Senhor manifesta, se não neste momento tão visível, pelo menos no futuro, mesmo que desconhecido, acredita e confia no Senhor. Mas a pergunta que nós fazemos é: qual é a base que temos para esta esperança? A esperança que podemos ter só vale o tamanho da base onde ela estiver. Se a base da esperança for pequenina, esta esperança vale muito pouco. Se a base desta esperança for válida, então ela realmente tem muito significado. E olhando para as evidências e olhando para a história bíblica, nós encontramos uma resposta, certamente, muitas, mas uma num episódio muito interessante que eu gostaria que nós acompanhássemos. É a história de um dos maiores homens que a Bíblia descreve, em termos de fé e de ação. Ele ficou na história do povo de Israel como o símbolo máximo dos profetas. Os dois personagens do Antigo Testamento mais marcantes para o judeu era Moisés, no que dizia respeito à lei, e era Elias, no que dizia respeito aos profetas. Este homem simples, de um local insignificante, com uma família que não era digna de ser mencionada, faz frente a um dos casais mais malignos da história. O rei Acabe e a rainha Jezabel parecem tirados de um conto de fadas. São aquele rei e aquela rainha má dos contos de fadas. Aqueles que só têm maldade e passam a vida fazendo esquemas para poder prejudicar os outros. Estes são Acabe e Jezabel. E ela realmente era, além de rainha, uma verdadeira bruxa. Porque a Bíblia diz que ela era feiticeira. Ela praticava magia de acordo com os cultos da religião de Canaã. Elias foi o homem que teve a coragem de desafiar este casal aparentemente onipotente, dizer a eles que eles estavam em pecado grave, que na terra não ia mais chover. Este foi o homem que teve a coragem de ser sustentado junto a um ribeiro e que ele trazia comida todos os dias, pela manhã e pela tarde. Eram corvos, nem sequer eram pessoas. Este foi o homem que teve a ousadia de responder à ordem de Deus e ser sustentado por uma viúva e dizer a ela: apesar de que a quantidade de farinha e azeite que tu tens aí só dá para um bolinho, enquanto eu não disser o contrário, não vai faltar farinha e nem azeite. E durante meses e meses a fio, a viúva continuou fazendo bolinhos todos os dias com a mesma farinha e com o mesmo azeite. Este foi o homem que ressuscitou o filho desta viúva quando a criança morreu. Este foi o homem que desafiou os profetas de Baal e os levou para o topo do Monte Carmelo e disse: vamos fazer um desafio que ninguém tenha dúvidas. Aquele que for capaz de pedir ao seu Deus e Deus mandar fogo do céu, este adora o Deus verdadeiro. E o povo disse: este é um bom teste. Vamos lá ver como é que funciona. E os falsos profetas de Baal clamaram durante meio-dia e nada aconteceu. E então, para que as coisas ficassem totalmente definidas, Elias foi o homem que teve a coragem de mandar encharcar completamente aquele altar de pedra. E quando ele clamou ao Senhor numa oração simples e direta, Deus mandou fogo do céu que consumiu não somente a oferta, mas as próprias pedras. E nós podemos dizer a respeito de um homem destes: é inabalável na sua confiança em Deus. Será? Abra a sua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19.
depois de descrever aos irmãos aquilo que tinha sido a experiência de Elias até aqui, a última coisa que nós podíamos esperar era que no momento seguinte Elias entrasse em depressão. Não já ouviu falar em depressão? Diz a Organização Mundial de Saúde que em 2030 a depressão será a principal doença do planeta. Mas não é uma coisa nova, irmãos, é muito antiga. Ora, veja o que o texto nos diz a respeito de Elias. Diz assim, 1 Reis 19, verso 4. E Elias se foi ao deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. Profunda depressão. Fugiu. Não tinha força mais para se levantar. E disse a Deus, eu quero morrer. Não sobrou mais nada. Não há mais esperança. Agora veja como Deus vai tratar dele. Diz assim, então um anjo o tocou e disse, levanta-te e come. E ele olhou, e eis à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tomou, e tornou a deitar-se. E o anjo tornou segunda vez e tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então ele levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali à noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e fiquei só eu, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse, sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e unge a Azael, rei da Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar à espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Mantenha a sua Bíblia aberta, irmão, e acompanhe comigo o tratamento que Deus deu à depressão de Elias. Primeiro, o tratamento inicial que o Senhor lhe deu foi descanso, sossego e comida. Sabe, é muito difícil pensar de barriga vazia. É muito difícil tomar decisões quando nós estamos extremamente cansados. Então foi preciso que o Senhor mandasse um anjo cozinheiro. Não sabia se os irmãos conheciam esta categoria de anjos. Há vários anjos, a Bíblia fala sobre arcanjos, querubins, serafins, e há anjos cozinheiros, ou pelo menos padeiro este era, porque diz que ele fez pão e preparou o pãozinho para que ele pudesse comer. Eu digo aos irmãos que pão de anjo deve ser muito bom, porque com a força daquele pão ele pôde caminhar 40 dias e 40 noites. Eu gostava de saber onde é que há deste pão à venda, mas eu acho que cá, apesar de nós sermos especialistas na matéria, ainda não conseguimos produzi-lo. Mas então o Senhor leva o seu servo para um lugar tranquilo e sossegado, onde ele possa repousar.
Era necessário que Elias pudesse sair um pouco do rebuliço da situação em que estava, porque com a sua mente fervilhando no meio de toda aquela atividade e confusão, ele não conseguia pensar. Ele estava tão deprimido que preferia a morte. E então Deus vem ter com ele. E o Senhor trabalha na sua vida de forma muito simples. Primeiro Deus mostra a Elias que está presente. Eu amo muito este texto, irmãos, porque este texto nos fala sobre a presença do Senhor, mas ele nos ensina algo extraordinário a respeito desta presença. Nós temos a tendência de só entender, de só compreender a presença do Senhor nos grandes acontecimentos. Nós não temos dúvida de que Deus está presente quando o mar vermelho se abre. Nós não temos dúvida que Deus está presente quando o fogo cai do céu. Nós não temos dúvida de que Deus está presente quando a doença que os médicos decretaram fatal e sem cura é recuperada. Mas parece que nós só conseguimos ver a Deus no milagre. Parece que só conseguimos perceber a presença de Deus quando há grande movimentação. E temos dificuldade em entender que Ele também está onde não há barulho. Nós tendemos a achar que Ele se ausenta, a não ser que vejamos algo de muito extraordinário. Nesta passagem, Deus mostra a sua presença a Elias, mas veja, irmãos, Deus não estava naquele furacão. Ele não estava naquele vento ciclópico que é capaz de fender as rochas. Talvez ali Elias pudesse ser, é Deus. Não era. Deus não estava no terremoto. Não sei se algum irmão aqui já viveu um terremoto. Eu já passei por um dos grandes, lá nos Açores. É algo impressionante, extraordinário. Mexe tudo, abana tudo, as casas caem, os prédios se desmoronam. Deus está presente. Não estava no terremoto. E depois vem um fogo. Do fogo Elias entendia, não era? Ele já tinha pedido fogo do céu. Mas nesta ocasião, o fogo abrasador que desce não é o da presença do Senhor. Mas a seguir diz, veio uma voz, mansa e delicada. Oh, irmãos, que coisa extraordinária. Nós temos que pedir ao Senhor a capacidade de perceber que Ele não está presente apenas nos grandes acontecimentos, nos grandes milagres, nas grandes atuações, mas que na maior parte das vezes e na maior parte dos dias Ele vai estar presente conosco de uma forma suave e delicada. Mas sabe, irmãos, as brisas mansas e delicadas precisam de atenção, porque senão passam despercebidas. Se o Senhor gritasse, facilmente nós o percebíamos, mas quantas vezes Ele fala connosco e mostra a sua presença de forma suave e mansa, parece que às vezes nós deixamos ela passar e não percebemos. Mas Deus queria que Elias percebesse que ele tinha estado presente no Monte Carmelo através do fogo, mas que agora estava presente ali no Monte Horebe, através de uma brisa suave e delicada. O Senhor está presente. Talvez na sua vida, meu irmão, nesta hora, o irmão não esteja vendo as rochas se abrindo, o mar se desmanchando e as coisas se resolvendo. Mas a palavra diz que Deus está presente. Presta atenção na brisa suave e talvez naquela voz delicada que quer chegar ao seu coração. Pare e escute, porque Ele está presente. Então o Senhor, em segundo lugar, tenta que Elias faça uma autoavaliação. Elias, eu chamei-te para ser profeta, capacitei-te para uma obra. O que estás a fazer no meio do deserto? O que fazes aqui? O que fazes aqui? Tens tido oportunidades de ver a minha atuação como ninguém e agora escondes-te aqui numa montanha. O que é que fazes aqui? Tens razão verdadeira para o teu desespero? Há motivo real para tanta angústia e tanta dúvida? Quantas vezes o Senhor ao longo da Bíblia nos chama para uma autoavaliação? Isto começou com o primeiro homem, no primeiro episódio lá no jardim. Deus veio, chegou ao jardim e perguntou, Adão, onde estás, Adão? Será que Deus não sabia onde ele estava? Sabia perfeitamente, irmãos. A pergunta era para Adão. Adão, olha para ti, Adão. Onde foste parar, Adão?
Presta atenção na tua situação. Aonde é que tu estás? O Senhor nos chama para parar de vez em quando, olhar para as nossas vidas e perceber o que é que está a acontecer. Temos verdadeiras razões para nos afundarmos na autopiedade. Irmãos, a autocomiseração é um inimigo terrível. Leva-nos a pensar que somos as criaturas mais miseráveis do planeta, e nesta altura era o que Elias dizia. Toda a gente foi embora, toda a gente apostatou, ninguém ficou fiel, estou sozinho, só sobrei eu, sou o mais miserável de todos. Não era. E Deus precisava que Elias pensasse um bocadinho na sua situação. Mas o Senhor sabe que no caso de Elias, como na maioria dos casos, a simples avaliação não chega. Então o Senhor passa as medidas práticas para a recuperação da vida de Elias. E a primeira delas é tão extraordinária, irmãos, e tão simples. No versículo 15 o Senhor diz assim: vai, volta pelo teu caminho. Vai e volta pelo teu caminho. E esta expressão ficou dando volta na minha cabeça, irmãos, e eu fiquei tentando compreender o que é que Deus queria dizer com isto. Era uma simples indicação da estrada que ele devia tomar? Havia várias possibilidades de caminhos que ele podia tomar. Por que é que Deus diz, vai e volta pelo teu caminho? Volta pelo mesmo caminho onde vieste até aqui. Não vais escolher outro, não vais tomar uma via alternativa. Volta pelo caminho por onde vieste até aqui. Eu creio, irmãos, que há duas razões principais para o Senhor ter dito a Elias, volta pelo teu caminho. Primeiro, irmãos, se os irmãos prestarem atenção no caminho que Elias percorreu, é exatamente o mesmo caminho que o povo de Israel percorreu quando veio do Egito, passou pelo Monte Horebe e agora ia se aproximando de Canaã. Volta pelo mesmo caminho, Elias. Volta pelo mesmo caminho. E à medida que tu voltas por este caminho onde o teu povo, onde o meu povo passou um dia, lembra-te daquilo que aconteceu. Volta pelo caminho do deserto, aonde Deus caminhou com o seu povo e diariamente se fazia presente. Volta pelo caminho do deserto, aonde todos os dias pela manhã Deus mandava o maná para que o povo tivesse o que comer. Volta pelo caminho do deserto, aonde Deus feriu a rocha e deu água para aquela multidão de mais de 1 milhão de pessoas. Volta pelo mesmo caminho e lembra-te das vitórias que Deus deu ao seu povo contra os seus inimigos, contra os amalequitas. Volta pelo mesmo caminho e lembra-te que foi o Senhor que levou o povo pelo deserto e o fez entrar na terra prometida e derrotou as grandes cidades-estado dos cananitas que ali estavam. Volta pelo teu caminho. Volta para recordares as bênçãos da história do teu povo, para recordares as bênçãos da história da tua família. Volta pelo teu caminho. Mas eu acho, irmãos, que em segundo lugar Deus também estava dizendo a Elias, volta pelo teu caminho, para tu te lembrares de todas as coisas que Deus já fez na tua vida. Não tomes outro, volta pelo mesmo caminho. Porque à medida que tu fores voltando pelo caminho que tu já percorrestes até aqui, tu vais lembrar-te como Deus te tirou do anonimato e te fez o principal profeta de Israel. Como o Senhor te deu a capacidade para tu enfrentares os reis absolutistas da terra. Como o Senhor, através da tua palavra, fez com que deixasse de chover durante 3 anos. Volta pelo teu caminho e lembra-te como o Senhor te deu a capacidade de confiar para derrotar todos os profetas falsos de Baal e de Azerá. Volta pelo teu caminho. Oh, meus irmãos, a base da esperança está naquilo que o Senhor já fez, porque Ele já fez muito. Já fez muito na vida do nosso povo, já fez muito na vida da nossa igreja, já fez muito na vida das nossas famílias, já fez muito nas nossas vidas. Temos a tendência, no momento da angústia, como Elias, de esquecer tudo de bom e extraordinário que já tinha acontecido, todas as bênçãos que Deus tinha dado. E de vez em quando o Senhor tem que nos dizer, volta pelo teu caminho, para um bocadinho para recordar, lembra tudo aquilo que o Senhor já fez, porque Ele tem sido maravilhoso na tua vida. E se o foi até aqui, vai continuar a ser. E então o Senhor passa a dar a Elias tarefas específicas. Vais ungir o novo rei da Síria, vais ungir o novo rei de Israel, vais ungir um profeta no teu lugar. Elias, o teu trabalho ainda não acabou.
o plano que eu tenho para a tua vida não está terminado. Eu não te dei dispensa para ir embora. Estás a dizer, Senhor, eu quero morrer, a minha vida não faz mais sentido. E Deus está dizendo a Elias, faz sim, Senhor, porque ainda há coisas muito importantes que só tu podes fazer e eu quero usar-te para fazê-las. Portanto, volta pelo teu caminho e faça o favor de cumprir o plano que eu tenho para a tua vida. Oh, meu irmão, minha irmã, se o Senhor permitiu que ficasse aqui até agora, independentemente da idade que tenha ou da situação em que esteja, é porque eu creio, baseado na palavra, que o Senhor ainda tem bênçãos e ainda tem utilidades para a sua vida. O que é que Deus ainda pode fazer através da sua vida? Há não muito tempo eu tive a experiência de estar com o meu pai. A situação de saúde dele é bastante difícil. Ele tem Parkinson muito avançado, extrema dificuldade em andar, não se consegue alimentar sozinho, tem uma sonda no seu nariz para poder que a comida seja colocada diretamente no seu estômago. As suas limitações são muitíssimas. A sua própria mente já tem muita dificuldade em coordenar os pensamentos, em chegar ao fim das frases. Mas no pouco tempo que nós pudemos conversar, e enquanto a lucidez permitia que o seu pensamento falasse de forma clara, ele dizia-me, se Deus ainda não me levou, é porque Ele ainda pode fazer alguma coisa através de mim. E a minha única oração é que enquanto eu tiver lucidez e capacidade, Deus ainda possa me dar condições de dar testemunho. Deus disse a Elias naquele dia, tu achas que a tua vida acabou, mas não acabou. Volta pelo teu caminho, tens trabalho a fazer. E o trabalho que tens a fazer é muito importante. O Senhor tem coisas para a minha vida e para a sua vida. E talvez as únicas pessoas que o possam fazer sejamos nós. Talvez, dependendo daquilo que seja. Se eu não cumprir, o Senhor arranja outra pessoa para fazer. Mas talvez não. Isto é uma responsabilidade. Mas é também um privilégio único e extraordinário. E por fim, depois de por 2 vezes, Elias ter dito ao Senhor de forma muito clara, estou só, abandonado, não há mais ninguém comigo. Disse o Senhor, de forma muito direta, ao seu servo, eu fiz ficar em Israel 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Meu irmão, minha irmã, você não está só. Se há uma coisa que a angústia, que a depressão, que a falta de esperança traz sobre os nossos corações, é esta sensação terrível de que estamos sós. Se há uma coisa que nos deixa sem força, é a percepção de que não temos mais ninguém conosco. Elias se sentia só, sem apoio. Ele julgava que mais ninguém tinha sobrado entre o povo de Israel para adorar ao Deus verdadeiro. Só ele era justo. Só ele estava sofrendo daquela maneira. Mais ninguém experimentava aquilo que ele estava experimentando. E Deus disse a ele, Elias, tu não estás só. Há 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Há 7.000 que partilham a tua fé, a tua luta, que partilham a tua dor, o teu sofrimento, mas também partilham a tua esperança. Uma esperança já é algo muito bom. Uma esperança partilhada é algo contagioso e pode mudar a realidade à nossa volta. Uma esperança já é muito bom. Uma esperança partilhada pode mudar a vida à nossa volta. Essa é uma das razões, irmãos, pelas quais nós nos juntamos aqui. Pela qual, pelo menos uma vez por semana, nós temos uma celebração, na qual nós podemos olhar à nossa volta e ver, eu não estou só. Há outros que têm a mesma confiança que eu. Por vezes, enquanto estamos lá, o inimigo vai nos dizer, você é um tolo, você é uma tola, crê nestas coisas, mas não acontece nada, você está sozinho, olha à sua volta, não há ninguém. Mas pelo menos uma vez na semana, nós chegamos aqui e podemos sentar com os nossos irmãos e irmãs e nós cantamos e dizemos, Senhor, eu creio em Ti. E nós lembramos que a minha esperança, que está no Senhor, não é uma esperança solitária,
é uma esperança partilhada. Elias, há 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Tu não estás sozinho, tens uma grande companhia. No meio da miséria, da guerra, do sofrimento e do remorso, Jürgen Moltmann encontrou na palavra de Deus a esperança que existe no Senhor. A história do povo de Deus, a história da Igreja do Senhor, a nossa história pessoal servem para nos lembrar qual é a base da nossa esperança. A minha esperança está no Senhor, que fez o céu e a terra, e que tem provado vez após vez, está presente, está atuante e benevolente. E Ele me diz, volta pelo teu caminho, descobre quantas coisas o Senhor ainda tem para tu fazeres. Não estás só. O Senhor e uma multidão de fiéis te acompanha. Louvado seja o nome do Senhor por isso.